Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Esses dias nessas últimas semanas temos falado a respeito dos benefícios da graça de Deus sobre a nossa vida. Na semana passada nós falamos sobre a quitação da nossa dívida, e hoje eu quero falar com você sobre o perdão de Deus. Se nós formos pensar a respeito de pagar pelos nossos pecados, qual seria a moeda que Deus aceitaria para pagarmos pelos nossos pecados? Quando nós ferimos alguém, quando nós magoamos alguém nos nossos relacionamentos, geralmente a moeda que a gente usa para pedir perdão, para receber o perdão de alguém, é o quê? Pedido de desculpas, uma carinha de cachorro que caiu da mudança, às vezes, dependendo, uma lagrimazinha. Mas a grande promessa ou a grande moeda que a gente usa para acessar o perdão das pessoas é dizer para elas: não vou fazer isso de novo. Quem já falou isso? É a última vez, não faço isso mais. Essa é a moeda que nós usamos com as pessoas, e às vezes funciona, mas o triste é quando nós queremos usar essas mesmas moedas para acessar o perdão de Deus. Queremos chorar diante de Deus, queremos fazer promessas diante de Deus, que não vamos fazer de novo, que é a última vez, Já fez essa promessa? É a última vez, me perdoa, vou mudar, vai dar tudo certo. Mas na verdade, Deus não aceita essa moeda. A moeda de Deus para o perdão dos nossos pecados é outra moeda. Vamos ver se você é dessa época. Lembra? Talvez você faz isso até hoje, Lembra quando você ia lá no mercadinho, pegava o produto e falava: anota aí, põe na conta? Quem já fez isso? Ô irmã, isso me atrapalhou aqui agora, hein? Olha o barulho aí na caixa. Lembra aí? O cara pegava lá o caderninho dele. O que você pegou? Isso aí é R$5. Aí você fala: só isso? Só pegar e anotar? Aleluia. Aí no outro dia você vai lá: vou pegar mais uma bolacha. Tá bom, tá aqui. Aí no outro dia, estou com vontade de comer uma coisinha diferente, vou lá de novo. Aí você vai lá na vendinha, põe na conta, aí vai pondo. Geralmente a conta não era sua, era de alguém. E aí no final do mês você vai lá para fazer o acerto de contas. Aí o cara pega o caderninho e começa. Ele não para. Eu sei: mas rapaz, eu peguei só uns negocinhos, deu R$1.000. Você vai estar repreendido, não peguei tudo isso não. Quem já passou por isso? Esse é o caderninho das nossas dívidas. Tem gente que acha que Deus é desse jeito. Pecou, lá, falou palavrão, está aqui, palavrão. Chegou atrasado no culto, está aqui, chegou atrasado. Não deu oferta, tinha dinheiro e não deu oferta, aqui mão de vaca. Aí Deus vai anotando. Aí como que faz para você pagar? Você chega diante de Deus: ô Senhor, lembra aquele palavrão que eu falei? Falei: lembro, está aqui, dia 9 às 9h15, você falou um palavrão. Ô Senhor, me perdoa. Então tá bom, tá aqui, tá arriscado. Mas chora, deixa eu ver.
Ah, chorou, tá bom. Que mais? Ah, Senhor, aquele dia que eu cheguei atrasado. Tá aqui, ó. Era 9 horas, você chegou 9h30. Não, Senhor, me perdoa, eu prometo, não vou fazer mais. Então tá bom, então tá pago. Que mais? Não, Senhor, é só isso mesmo. Tem certeza? Só. Ó, mas a minha lista aqui tem mais. Tem gente que acha que Deus tem um caderninho. E à medida que ele vai se arrependendo, Deus vai pagando, vai quitando, rasgando essa dívida. Mas nós falamos sobre isso na semana passada, que a palavra de Deus em Hebreus 9:22 diz o quê? Sem derramamento de sangue, não há perdão. Ou seja, a moeda de Deus para o perdão dos nossos pecados, não é a nossa lágrima, não é o nosso arrependimento, e nem muito menos a nossa lembrança, porque tem gente que fala assim, não, se você lembrar dos seus pecados e pedir perdão para Deus, Ele vai perdoar, mas e se eu não lembrar? E se houver pecado na minha vida, da qual eu nem me lembro mais? Por exemplo, você já roubou na escola? Não, pastor, nunca fez isso. Quantas canetas você levou para sua casa que não era sua? Isso também é roubo. Você já pediu perdão para Deus por isso? Então Deus não perdoou, tá vendo? Tem gente que acha que o perdão de Deus é mediante a nossa confissão, mediante a nossa memória. Se for assim, a nossa dívida nunca vai ser quitada. Por quê? Porque existem pecados que você cometeu lá na sua infância, que você nem lembra mais. Existem coisas que você falou ontem, que você nem lembra mais. Existem atitudes que você achou que não era pecado, mas era pecado. Ou seja, se Deus levar em conta a nossa memória, o nosso arrependimento e a nossa tristeza, porque às vezes pecar é bom, aí você tem que fingir para Deus que você está arrependido. Não, Senhor, não foi bom, mentira, eu não gostei. Mas não é assim que Deus funciona. Para haver perdão de pecados, é necessário haver derramamento de sangue. Então a moeda de Deus não são as nossas lágrimas, não é a nossa memória, não é a nossa contrição ou o nosso bom comportamento. A moeda de Deus é o sangue. Fala comigo, a moeda de Deus é o sangue. No Antigo Testamento, como eu falei para você, Deus criou um sistema de cartão de crédito espiritual para o povo de Israel. Por quê? Porque mediante a lei, sem a obediência, não havia a bênção de Deus. E como a lei é impossível de ser cumprida, Deus criou um sistema para abençoar o povo mesmo mediante a lei. Olha como Deus é gracioso. Então, o povo, para receber a bênção, tinha que obedecer. Mas se não obedecesse, vinha maldição. Mas aí Deus criou um sistema para que mesmo diante da maldição, o povo fosse abençoado. Qual é o sistema? O sistema do Yom Kippur. Deus criou o sistema dos sacrifícios, para que, uma vez que o sacrifício fosse feito pela nação, Deus perdoaria o pecado daquela nação por inteiro e liberaria da sua bênção. Levítico 16, versículo 30 diz: porquanto nesse dia, no dia do Yom Kippur, se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante do Senhor. Então, havia um dia no ano em que o povo ofereceria a Deus um sacrifício, e aquele sacrifício seria o suficiente para perdoar todos os pecados de toda a nação. Então, significaria que, mesmo que houvessem pecados que não fossem confessados, mesmo que não houvesse arrependimento, se naquele dia o sacrifício fosse feito, Deus perdoaria todos os pecados. E por que Deus fez isso?
Porque se Deus não colocasse esse sistema em vigor, a nação nunca viveria debaixo da bênção, sempre viveria debaixo de maldição. Por quê? Fala comigo, pecado tem consequências. E quais eram as consequências do pecado? Primeiro, Deus não mandaria chuva para a nação. Todas as vezes que você lê no Antigo Testamento, um período de seca, significa que o Yom Kippur naquele ano não aconteceu. Quando você vê no Antigo Testamento um período de guerra muito grande, é porque naquele ano o Yom Kippur não aconteceu. Quando você vê a nação totalmente idólatra, é porque naquele ano o Yom Kippur não aconteceu. Por quê? Porque enquanto o sangue era derramado, Deus garantiria a bênção para a nação, mesmo eles estando debaixo da quebra da lei. Por quê? Porque o perdão era completo. O Yom Kippur era a garantia da bênção de Deus para toda a nação. Ou seja, uma vez que o Yom Kippur era feito, naquele ano, haveria chuva, haveria paz e prosperidade. Porém, isso era uma assinatura anual. A validade era de um ano. De um Yom Kippur ao outro, se não fosse renovada a assinatura, sabe quando você faz uma assinatura do Spotify? Aí ele põe lá 3 meses de R$10, e fala, nossa, que barato. Aí vence o prazo, aí vai renovar a assinatura, aí de R$10 vai para R$70. Aí você fala, fui enganado. Mas, se não houver a renovação da assinatura, você não tem acesso aos benefícios. Da mesma forma o Yom Kippur, todo ano, essa aliança precisava ser renovada. Se o povo quisesse bênção, se o povo quisesse chuva, se o povo quisesse colheita, eles tinham que renovar a aliança. É por isso que quando você vai para o tempo de Elias, tem seca, tem fome e tem guerra e idolatria na nação. Por quê? Porque não há sacerdócio, não há sacrifícios. Quando você vai para o tempo de Eli, você percebe a mesma coisa. O povo está em constante derrota. Eli é um sacerdote falido. Por quê? Porque está quebrando os princípios de Deus. Agora, fala comigo, uma aliança com prazo de validade. O cartão de Israel tinha uma validade de 1 ano. Mas olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, no versículo 17. Esses rituais, o Yom Kippur, são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, por que Deus estabeleceu o Yom Kippur no Antigo Testamento? Para ser uma sombra daquilo que Cristo faria no futuro. Assim como o Yom Kippur tinha o poder de perdoar todos os pecados da nação, independente de confissão, independente de arrependimento, independente de qualquer coisa. Se o sacrifício do Yom Kippur fosse feito, toda a nação, de cabo a rabo, era perdoada. Então, isso é uma sombra daquilo que Jesus faria na cruz. Então, na verdade, a cruz é o verdadeiro Yom Kippur. Só que diferente do Yom Kippur do Antigo Testamento, a cruz não tem um prazo de validade. A cruz, ela permanece para toda a eternidade. Aquilo que era válido por 1 ano para Israel, para nós tem uma validade eterna. Amém? Então, quando Jesus vai na cruz para fazer o seu sacrifício, Ele está ali pagando toda a nossa dívida. Ele está de fato quitando todos os nossos pecados. Amém? Então significa que na cruz, Jesus apresentou a moeda definitiva no tribunal do céu. E obteve o quê? Uma declaração de que a dívida foi paga totalmente, completamente. É muito importante você entender isso.
A dívida foi totalmente paga. Vira para o seu irmão e fala para ele: você não deve nada para Deus, irmão. Não, fala com força, fala: você não deve nada para Deus. Então imagine que Deus está lá, né? Se você acredita que tem um caderninho lá, se você acredita no caderninho, você acredita no telão também, né? Aí você vai lá, diante de Deus, fala: ó Senhor, cadê minha dívida? Quanto deu aí? Deu R$1 milhão. Você fala: tá, pega, sou pecador mesmo, hein? Seguinte, está aqui o sangue de Jesus. Deus fala: então, está pago aqui, ó. Pago. E está aqui o recibo para você, pode ir embora. Está pago. Preste atenção. Seria muito bom se quando a gente aceitasse Jesus, a gente ganhasse um recibo, né? Porque o que é o recibo? O que é uma nota fiscal? É para mostrar, ó, tá aqui, ó. Eu fui lá no mercado e eu comprei lá. Aí está aqui o preço, que diz que estava em promoção. Mentira, não tinha nada de promoção. Aí está aqui o valor total. Está aqui o dinheiro que eu dei. E aqui embaixo está escrito: valor pago. Para que serve isso? Para que se um dia, eu sei que você não guarda isso, mas se alguém falar para você que você foi lá no mercado, levou alguma coisa sem pagar, está aqui o recibo, o valor está pago. Por que isso aqui é importante para nós? Porque infelizmente tem gente que acha que o que Jesus fez na cruz foi perdoar os nossos pecados passados. Então a gente não tem um recibo, porque se ele perdoou o passado, o presente continua em dívida. Sim ou não? Se Jesus pagou apenas o passado, o futuro é incerto. Se o nosso pecado não foi perdoado, então é lícito que andemos debaixo de maldição. Se o nosso pecado não foi perdoado, fique em paz, você vai para o inferno. Porque você não vai para o céu por causa do perdão passado, você vai para o céu por causa do perdão total. Se Jesus só perdoou o seu passado, você tinha que ter morrido quando você aceitou Jesus. Porque a partir do momento que você começa a viver com Cristo, e a sua dívida não foi paga, se você morrer com um pecado sem ser perdoado, você vai para o inferno. Por isso que as pessoas vivem sem certeza de salvação, porque elas acreditam que Deus ainda está lá no céu com o caderninho de dívida, anotando os pecados. Não, aqui ó, mais um pecado cometido, segunda-feira, 9 de junho, está aqui, 30 de novembro, mais um pecado, 30 de dezembro, outro pecado. Eu já estou no futuro, hein? Você nem chegou lá e Deus já sabe. Se Deus tem um caderninho de anotações dos seus pecados, se você morrer sem pedir perdão por todos eles, você vai para o inferno. Aí eu te pergunto, você morre feliz? Uma pessoa que vive nessa crença, tem convicção de salvação? E ela está certo. Por isso que a pessoa, quando ela está morrendo, ela fala: ô Senhor, me perdoa de tudo, Pai. Ô Senhor, se eu fiz alguma coisa... Porque essa pessoa tem uma crença errada. Ela acredita que no céu tem uma cadernetinha dela lá com a lista e com os pecados dela. Diga comigo: a dívida foi completamente paga. O que a Bíblia diz? Hebreus 9, do 24 ao 26. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus, em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos, de ano em ano, no Yom Kippur, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes. Se a obra de Jesus não fosse uma obra completa, se o perdão não fosse algo completo, Jesus tinha que morrer todas as vezes que você pecasse, para que o pagamento fosse feito.
Mas olha o que ele diz: mas agora ele se manifestou de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado, por intermédio do sacrifício de si mesmo. Quantas vezes ele fez isso? Uma vez.